Olá, queridos. Tudo bem? Queria convidar você a separar algum tempo no seu dia de hoje para meditar na palavra do Senhor. Nosso texto está lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 18 até o versículo de número 26. Então, Êxodo 20, do 18 até o 26. Diz assim o texto: Ora, todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o sonido de buzina e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. Então lhe disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que do céu eu vos falei, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não os farei para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois. Em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres altar de pedras, não os construirás de pedras lavradas, pois sobre elas, pois se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que não seja ali exposta a tua nudez. Deus vai falar com o povo, e eu acho que eu citei isso outras vezes. Para mim, esses primeiros versículos aqui é um daqueles textos mais tristes que nós vemos na Bíblia. Deus havia libertado esse povo, Deus tinha aproximado esse povo, Deus estava falando com eles, estava estabelecendo um relacionamento. O povo presencia a glória de Deus no monte, e o texto começa dizendo que eles estremecem, no versículo 18. Eles se colocam de longe, eles dão um passo para trás, eles estão morrendo de medo do que estão vendo, aquele monte que está fumegando, dos trovões, do barulho da buzina. E eles dizem a Moisés, no versículo 19, Moisés, fala-nos tu. Se você nos falar, nós vamos ouvir. Mas não fale Deus conosco, porque nós não queremos morrer. Perceba o que está acontecendo. Deus está buscando um povo para ter um relacionamento, mas o povo reconhece que é incapaz de se aproximar de Deus. Por um lado, é bastante triste ver o sentimento do povo de reconhecimento de que se eles se aproximarem de Deus, eles vão morrer. Mas, por outro lado, isso nos faz refletir como essa é a condição de todo homem. Como precisamos de um mediador, de alguém que nos leve até o Pai. Aqui a figura de Moisés nos faz olhar para Jesus. Então, Moisés é usado por Deus aqui, e apesar de isso ser triste, porque reconhece quão longe o homem está de Deus e quão impossível para ele é ter um relacionamento perfeito com o Pai, abre-nos um caminho. Essa é a notícia alegre que vem da notícia triste. Temos um mediador que fala a nós a voz do Pai, que ouve do Pai, que está em intimidade com ele e que fala isso e que traz isso a nós. E o nosso mediador é Jesus Cristo. É o Filho de Deus. É o próprio Deus encarnado. Cristo é o nosso mediador. Moisés vai dizer para o povo que eles não precisam temer, que Deus tem falado essas coisas para que eles não pequem, para que eles caminhem em santidade. E a partir daí, então, ele vai trazer alguns exemplos ou algumas ordens de Deus para deixar claro como deve ser esse culto a ele em santidade. Eles não devem ter outros deuses, no versículo 23, outras imagens, nem de prata, nem de ouro. O altar que eles devem fazer deve ser um altar da terra, e aqui a ideia é de que eles vão peregrinar. Deus não quer que eles tenham ainda um lugar fixo. O objetivo não era esse, o objetivo era que eles caminharem até Canaã, não ter um lugar fixo de adoração. Faça um altar da terra. Onde vocês estiverem, onde eu fizer recordar o meu nome, eu virei e abençoarei vocês. Finalzinho do versículo 24. Faça um altar da terra. Por onde vocês estiverem, vocês façam um altar e me sacrifiquem os seus holocaustos, as suas ofertas. Versículo 25. Se fizerem um altar de pedra que não seja de pedra talhada, que não seja uma pedra trabalhada, mas pedra bruta, uma pedra ainda no seu estado original. Pode fazer de pedra, mas não trabalhe com o buril, que é o fermento que a minha versão chama aqui. A gente não sabe exatamente por que essa restrição deles trabalharem a pedra ou mexerem na pedra com as ferramentas para poder formar o altar. Pode ser pelo caráter provisório,
eles estão se deslocando. Então, não faça algo que você depois vai se apegar e dizer, fizemos um altar tão bonito aqui, temos que ficar neste lugar. Não, o seu caminho é em direção a Canaã. Pode ser por isso. Pode ser que fosse uma prática antiga entre os pagãos, alguns autores consideram isso, de fazer altares de pedra trabalhado. Então, Deus está querendo diferenciar o seu povo e o seu culto do culto dos outros ídolos. De qualquer forma, está ligado com a ideia da santidade, da separação desse povo e com o propósito que eles têm a caminhar. Então, o altar de terra traz essa ideia de que é algo passageiro, provisório, até que eles cheguem à terra prometida, Canaã. O altar de pedras não trabalhadas traz tanto essa ideia como também a ideia de santidade. E o último versículo, não subam ao degrau para que não seja exposta a tua nudez, porque a vestimenta deles era como um vestido, né? Então, apesar de que Deus vai dar ordens depois aos sacerdotes que usem uma roupa por baixo de linho, mas aí, de novo, a ideia aqui é proteção da santidade, para que ao fazer o culto isso não traga algum tipo de nudez que vai profanar a santidade do culto. Então, tem dois elementos básicos aqui do culto que Deus proclama a esse povo e que é feito através do mediador, da aproximação com o mediador, porque o povo é incapaz de se relacionar com Deus. A ideia da provisoriedade, algo que é passageiro, e a ideia da santidade. Ainda não chegamos na nossa Canaã. Um dia chegaremos lá. Até lá, cultuamos ao Senhor aqui com os nossos altares de terra, com os nossos altares de pedra. Cultuamos ao Senhor de forma ainda provisória e não definitiva, porque quando estivermos lá, não haverá templo. É o que diz Apocalipse. O Senhor será o seu templo. Fazemos ainda, apesar dos nossos pecados, mas buscamos fazer o nosso culto em santidade ao Senhor, em purificação ao Senhor, apesar do pecado que ainda habita em nós. Porque quando chegarmos lá, o impuro não entrará. Os santos estarão diante do Cordeiro e o culto será pleno, santo e perfeito. Que olhemos para Cristo a partir desse texto. Nos lembramos que ele é o mediador que tem intimidade com o Pai, ouve a voz do Pai e nos instrui na sua verdade e nos guia. Nos lembramos que o culto a Deus é através do nosso mediador e ele precisa ser firmado na ideia, na lembrança de que é algo transitório que aponta para algo ainda muito maior, um culto ainda muito maior a ser visto no futuro e deve ser cumprido em santidade ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.